Graça e paz, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Já fazia algum tempinho que eu não estava aqui ministrando para vocês, mas hoje eu estou aqui, estou muito feliz de estar aqui. Mas, sem mais delongas, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre fé. Eu gosto muito desse assunto. Sempre que eu posso, eu estou falando sobre ele, porque faz parte desse ministério. Faz parte daquilo que a gente acredita e faz parte de uma vida que agrada a Deus. Então, viver sem fé, a gente não agrada ao Senhor. A gente agrada o Senhor quando a gente anda em fé, quando a gente vive uma vida de fé. E a gente está aqui para fazer isso, né? Viver uma vida de fé. Então, hoje eu queria compartilhar um pouquinho sobre fé com vocês. E quando a gente pensa sobre fé, é muito rápido que o nosso pensamento chega até Hebreus, até o livro de Hebreus, até Hebreus 11. Hebreus 11:1, quando fala que fé é a certeza, diz coisa, é a certeza. Vamos abrir lá para a gente ler junto. Peraí, tá aqui facinho já. Vamos lá. Hebreus 11:1 fala que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, quando a gente lembra de fé, quando a gente fala sobre fé, é automático que a gente lembra desse versículo, o nosso pensamento já vai para ele, e aí automaticamente, eu não sei você, mas automaticamente eu já penso que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, se fé é certeza e convicção, quando eu tenho certeza e convicção, eu estou agradando o Senhor. Em Hebreus 11:6 fala isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é exatamente sobre ter fé ou não ter fé, se é sobre agradar a Deus ou sobre não agradar a Deus, que é o ponto que eu queria compartilhar com vocês hoje. Porque quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria da fé, e a gente vai vendo o tanto de coisas que os homens e mulheres de Deus fizeram, e vai dizendo, pela fé Abel fez isso, pela fé Abraão fez isso, pela fé Isaac fez aquilo, pela fé Moisés fez mais não sei o quê, e assim vai decorrendo tanto de coisas que um tanto de gente viveu por fé e teve o seu nome escrito na Bíblia numa galeria. Né? Quando a gente chega num lugar onde homenageiam pessoas, normalmente tem um quadro lá e com o nome de todo mundo que está sendo homenageado. Então é mais ou menos isso que acontece aqui em Hebreus 11. Uma lista de pessoas, de homens e mulheres de Deus que viveram por fé e têm o privilégio de ter o seu nome escrito na Bíblia. Mas se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre isso, a gente fala que fé é certeza e convicção e que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como a gente pode viver uma vida de fé de uma forma prática, sem colocar como que eu posso dizer? Sem colocar passos ou sem colocar fórmulas para viver uma vida de fé. Se você pular um capítulo, se você for para Hebreus 12, o versículo 1 e 2 diz o seguinte, e é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Ô, mídia, você me dá um sinalzinho quando tiver faltando uns 5 minutos para o meu tempo acabar, porque eu não marquei aqui, eu esqueci, tá bom? E aí diz assim, ó, Hebreus 12:1 fala assim: Portanto, também nós, vistos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Eu não vou ler o 2 todo, eu quero parar aqui, nessa parte. E aí, quando eu vi esse versículo e fiquei pensando sobre ele, algumas palavras me chamaram a atenção aqui, e essas palavras que eu queria compartilhar e tocar com vocês hoje, porque isso me faz pensar sobre atitudes simples do nosso dia a dia que a gente pode ter para viver uma vida de fé. Uma vida de fé que vai trazer resultado, que vai produzir resultados para a nossa vida e automaticamente a gente vai estar agradando o Senhor com a nossa vida de fé. E algumas palavras que me chamaram a atenção nesses 2 versículos é desembaraçando-nos, peso, pecado, corramos, perseverança e olhando firmemente.
E aí, gente, quando eu ministro, é automático que quando algumas palavras me chamam a atenção, eu pego o celular, eu vou lá no Google, eu vou no dicionário, eu vou buscar significado, eu vou buscar sempre uma forma com que me faça abrir o entendimento daquela palavra da qual me chamou a atenção. E foi exatamente isso que aconteceu para eu tratar com vocês hoje, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou trazer aqui um pouco o significado de cada palavra, né? O sinônimo, ou o que o Google me colocou como descrição dessas palavras. Então, a gente vai começar pela ordem da qual os versículos vão falando. Primeiro, a gente vai falar sobre desembaraçando-nos. E é tirar o embaraço. E aí me chamou a atenção que uma das definições era organizar. Outra definição era desobstruir obstáculos e livrar-se de dificuldades e timidez. Então, quando a gente olha o versículo e a gente fala desembaraçando-nos, às vezes, para mim, eu estou falando de mim, por isso que eu gosto de buscar as palavras que me chamam a atenção e saber o contexto, porque quando eu penso desembaraçar, eu penso realmente num monte de coisa embolada da qual eu tenho que desembaraçar. Quem é que quando era criança já precisou desembolar uma linha, desembolar fio de telefone, fio de secador, tanta coisa da qual às vezes está ali embolada e a gente precisa desembolar. Mas quando a gente para e pensa que durante a nossa caminhada a gente pode organizar o nosso caminho, quando a gente pode desobstruir, ou seja, tirar obstáculos do nosso caminho, ou livrar-se de dificuldades, ou até mesmo da timidez. Olhando para esse versículo, a gente pensa assim: caramba, a gente pode organizar o nosso caminho, a gente pode desobstruir o nosso caminho. E aí, em seguida, vem falando sobre peso e pecado. E automaticamente a gente vai ver o significado da palavra peso. É tudo aquilo que traz fadiga, que oprime e que atormenta, e até mesmo pode nos influenciar de forma negativa. Então, olha só, aí a gente começa sabendo desses significados, entendendo um pouquinho mais a fundo esses significados, a gente consegue ir olhando esses versículos de forma mais minuciosa, de forma mais detalhada, que pode trazer aos nossos pensamentos uma visão maior, uma abrangência melhor daquilo que a gente pode fazer na nossa caminhada diária para que a nossa vida de fé seja frutífera. Então, a gente começa dizendo que a gente pode organizar o nosso caminho, desobstruir os obstáculos, retirar, se livrar de qualquer tipo de fadiga, de qualquer coisa que nos oprime, de qualquer tormento diário do nosso dia a dia. Isso é relacionado ao peso. E aí, quando a gente vai para o pecado, quando a gente chega na parte do pecado, a definição que me trouxe é a transgressão consciente. Eu falei, uau! Uhum. Uma transgressão consciente. E aí ele vai seguindo dizendo, descrito como uma ruptura na relação com Deus. E a gente sabe que quando a gente peca, automaticamente a gente está se distanciando de Deus de alguma forma. E é exatamente isso. Quando a gente tem uma transgressão consciente, se tem uma ruptura, um afastamento, pequeno que seja, da nossa relação com Deus, e isso não é só uma transgressão. Normalmente, essa transgressão envolve um pensamento, palavras ou ações. Então, a nossa atitude de pecar, quando nós pecamos, nós temos um afastamento do Senhor, e isso acontece por nossos pensamentos, por nossas palavras ou por nossas ações ou atitudes. Então, a gente vai lendo o versículo e vai vendo. Portanto, também nós, vistos que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, organizamos o nosso caminho, desobstruindo os obstáculos, livrando-se de tudo aquilo que traz fadiga até a gente, que oprime os nossos pensamentos, a nossa mente e que atormenta a nossa vida, fazendo que e livrando-se das transgressões conscientes.
que faz com que a gente se afaste do Senhor, que envolve os nossos pensamentos, as nossas ações ou as nossas palavras. E aí a gente vai seguindo o versículo que diz que esses pecados ou esse peso tenazmente nos assedia. Eles estão ali todos os dias. Todos os dias existem situações que podem trazer peso para as nossas vidas, que podem trazer fadiga, que nos oprime, que nos atormentam. O pecado que está ali o tempo todo, fazendo com que a gente tenha pensamentos ruins, errados, fazendo que a nossa boca fale contra o Senhor ou coisas contra a palavra dele, fazendo com que a gente possa ter ações que não são as ações da qual nós deveríamos ter. Mas ele vem dizendo: corra com que a gente corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí a gente vai parar aqui nesse pedaço e a gente vai falar um pouquinho sobre correr e sobre perseverar. Significado de corramos ou correr, da corrida. Disse que se refere-se ao ato de se mover rapidamente. Isso normalmente está ligado a um percurso, um sinônimo dessa palavra é um percurso, um pique, um trajeto, algo desse tipo. Então, quando ele fala, olha, corramos com perseverança, ou seja, seja rápido a livrar-se dessas coisas que estão trazendo peso, que estão oprimindo, que estão te fazendo pecar. Seja rápido, se movimente rapidamente e saia dessa posição que você está nesse momento para que você mude essa posição. E aí, quando a gente vai para a parte da perseverança, diz assim, é a firmeza, esse aqui eu amei, é a firmeza, a constância, a persistência em continuar buscando um objetivo, mantendo o esforço apesar dos obstáculos, decepções ou dificuldades. É uma virtude que denota não desistir diante dos desafios. O escritor de Hebreus, quando ele fala corramos com perseverança, ele está assim, olha, rapidamente, se mova rapidamente daquela situação que você estava, daquelas coisas que você estava fazendo, para que você possa viver uma vida de fé plena. Então, se mova rapidamente, o mais rápido que você puder, se mova. Esse percurso que você estava levando, saia daí e se mova rapidamente. Seja firme. E quando você se mover, se mova com firmeza, se mova com constância, se mova com persistência, buscando um objetivo, mantendo o esforço apesar dos obstáculos, das decepções ou das dificuldades que possam surgir no seu e no meu caminho. Amém? Você está feliz com isso, queridos? Porque eu tô. E aí a gente segue, o versículo vai dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu não sei vocês, queridos, mas sempre quando eu li esse versículo, até hoje eu ter esse outro pensamento, não vou dizer pensamento, sobre ver essa palavra dessa forma, da qual o Senhor compartilhou comigo hoje. Normalmente, quando a gente ouve na Bíblia a palavra carreira, a gente lê, a gente imagina a carreira de fé de alguém, um pastor, um profeta, um ministro, um mestre, um evangelista, alguém desse tipo, alguém que vem desenvolvendo uma carreira. Mas quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa palavra carreira, isso traz uma visão tão diferente. Não vou dizer diferente, mas uma visão mais ampla, porque ele vem dizendo assim: refere-se fundamentalmente à trajetória, ao percurso de vida de uma pessoa. E aí ele segue englobando experiências, e aí ele trouxe um pouquinho a nível de trabalho, na tradução, na definição lá, falou um pouco sobre trabalho, mas eu queria ficar só nas experiências de vida, e na progressão ao longo do tempo. Ou seja, quando a gente pega essa carreira referindo-se a uma trajetória de vida pessoal de alguma pessoa e a gente não relaciona isso diretamente ao ministério, a uma vida ministerial,
Isso traz uma abrangência muito maior para a nossa visão, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque às vezes a gente acha que viver uma vida de fé é só alguém que vai ter um ministério, alguém que vai exercer um cargo ministerial. Mas não é, queridos, é a nossa vida pessoal, é o nosso dia a dia, é aquilo que a gente faz todos os dias, é a nossa carreira, é o nosso percurso de vida, é a nossa vida. O que a gente tem feito na nossa vida para que a gente possa viver uma vida de fé? O quanto a gente tem se livrado das coisas que precisam ser livres e o quanto a gente tem se apegado com firmeza nas coisas que precisam se apegar com firmeza na nossa vida para que a gente possa viver uma vida de fé. Amém? E aí ele segue a carreira que nos está proposta. E aí no versículo 2 ele fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E aí a última palavra que eu queria falar com vocês era que me chamou a atenção foi olhando firmemente. E aí eu fui pegar o significado dessa palavra, que significa fitar alguém. Eu vou me atentar só à parte da pessoa, eu não vou me atentar à parte de coisas, porque a definição também tinha sobre coisas, mas eu vou ficar só com a parte de alguém, até porque a gente está falando. Ele diz: fita os seus olhos no autor e consumador da fé, que é Jesus. E ele diz assim: a significado: fitar, fitar em alguém com atenção concentrada, determinação, intensidade ou sem desviar o olhar, frequentemente associado a um propósito espiritual. E aí vem dizendo, a expressão significa um olhar de observação profunda, expectativa, esperança e denota convicção. Então, queridos, quando a gente lê o versículo, lê esses 2 versículos, conseguindo saber o significado ou até um sinônimo de palavras simples como desembaraçar, peso, pecado, correr, perseverança e olhar firmemente, isso traz para a gente uma visão muito mais ampla de coisas simples no nosso dia a dia, da qual a gente pode fazer para ter uma caminhada de fé, uma caminhada de certeza e de convicção, que vai produzir frutos para as nossas vidas, porque quando nós andamos em fé, nós estamos crendo naquilo que o Senhor falou vai acontecer. E além disso, a gente está agindo de acordo com que a gente esteja agradando o Senhor. Então, a visão desses versículos é de 2 versículos simples, 2 versículos pequenos, com algumas palavras simples. Dentro desse todo esse contexto que a gente leu, traz uma visão muito aberta. E eu rapidamente aqui, eu queria só, porque meu tempo provavelmente já deve estar acabando, e aí eu quero falar assim rapidamente, só agregando esses pontos desse significado dessas palavras, e eu queria ler esses 2 versículos da seguinte maneira: portanto, também nós, visto que temos nos rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando, organizando, desobstruindo obstáculos, livrando-se de todas as dificuldades, livrando-se do peso e do pecado, do peso de tudo o peso de tudo aquilo que nos fadiga, que tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos atormenta, e nos livrando do pecado, de toda transgressão consciente, de tudo que nos afasta de Deus, de todo pensamento, de toda palavra ou de toda atitude pecaminosa que nos assedia todos os dias, que nos assedia. Corramos com perseverança. Ou seja, que a gente possa se movimentar rapidamente, que o nosso percurso seja rápido, com perseverança, com firmeza, com constância, mantendo o esforço, apesar dos obstáculos e das decepções ou das dificuldades que possam surgir no nosso caminho. E aí, corramos com perseverança, né? Disse todas essas coisas, olhando firmemente. Só um minutinho que eu vou aqui.
Ok, corramos atravessar ao longo do tempo que nos está proposto, olhando firmemente, ou seja, olhando de forma concentrada, de forma determinada, de forma intensa, sem desviar o olhar a Jesus Cristo. E aí que é o consumador da nossa fé. Então, queridos, de forma simples, mas talvez de forma com mais detalhes, 2 versículos podem fazer tanta diferença na nossa vida. Se a gente se atentar nessas palavras e nesse significado que essas palavras têm e pegarmos esses detalhes e colocarmos em prática na nossa vida, a gente vai conseguir ter uma atenção, um entendimento melhor daquilo que nós podemos fazer para que a gente tenha uma vida de fé plena, uma vida de fé consciente e agindo de acordo com o que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque deixa eu te falar, o Senhor tem muita coisa grande para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Ele não deseja só que a gente tenha uma vida abundante ministerialmente, ele deseja que a gente tenha uma vida abundante na nossa vida diária, no nosso dia a dia, de como a gente relaciona com as pessoas, de como a gente consegue enfrentar os desafios ou as dificuldades que aparecem no nosso caminho, de como a gente consegue criar e cuidar dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos conjugais, e a gente precisa de atitudes simples ligadas à fé para que a gente possa ter resultado na nossa vida. Amém? Espero que você tenha sido abençoado e edificado. Em nome de Jesus.